Tudo sobre injeção peniana para ereção. Você já ouviu falar desse tratamento para quem tem disfunção erétil? Sei que assusta a injeção, né? A injeção de pênis na mesma frase. E no final do vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência e a experiência dos meus pacientes, se dói realmente ou não. Fique até o final. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Já deixa sua curtida, já ativa as notificações e não esquece de se inscrever no canal. Então, o que é a injeção peniana? Então, o próprio nome já diz, é uma injeção que a gente pega e aplica aqui, ó. Aplica aqui no pênis, numa área que a gente chama de corpo cavernoso. A injeção peniana foi um dos primeiros tratamentos para ereção. Foi desenvolvido lá na década de 80 e teve até um burburinho na época porque um médico que teve uma convenção muito grande, um médico se auto-aplicou a injeção para mostrar para os outros médicos que aquilo funcionava e causou um burburinho porque ele abaixou as calças e mostrou que ele teve uma boa ereção. Então a injeção veio muito antes do Viagra, que só veio lá depois de 1998. E a taxa de sucesso é altíssima da injeção peniana, podendo chegar de 50% a 100% dos casos. Isso pode variar um pouco da medicação que a gente utilizar. Já vou explicar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Quem é o paciente que precisa usar esse tipo de injeção, que precisa usar a injeção peniana? São os pacientes que não funcionaram com o Viagra. Então, antigamente, antes do Viagra, ele poderia ser a primeira opção. Mas hoje nós temos, graças a Deus, os comprimidos, né? Então, para alegria aí de muitos homens que não precisa se auto-injetar, a gente tem o comprimido. Então, o primeiro foi o Viagra, que é o Sildenafila. Depois a gente veio o Cialis, Tadalafila, Avanafila, Vartanafila, vários outros filas aí da vida, que são remédios que ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo e a relaxar o músculo aqui dentro do pênis para ter uma melhor ereção. Então, se o homem não estiver funcionando com esse remédio, tiver uma ereção insuficiente para ele ter penetração, ou uma ereção insuficiente para ele ficar satisfeito, daí sim vai ser indicado o tratamento com a injeção peniana. Hoje, além da seringa, que é uma excelente opção para a gente se aplicar a injeção peniana, também existe umas canetas, como se fosse uma caneta de insulina, que a gente coloca a agulha aqui, a gente coloca a dose e a gente dispara. E onde que é aplicada essa injeção? Então, como eu falei já no começo, vou mostrar com mais detalhes para você. A injeção peniana é aplicada aqui, ó, no desenho, essa parte branca, que é o músculo cavernoso. Então, por isso que a gente também pode chamar de injeção intracavernosa. A gente vai pegar a nossa seringa, a gente vai colocar a dose adequada aqui nela. E daí a gente vai introduzir aqui no corpo cavernoso e disparar a dose. É assim que funciona a aplicação da injeção peniana. Quem que faz isso? Quem que pode fazer? Então, e quem que pode se aplicar? Pode ser o próprio paciente, pode se auto-aplicar. Então, ele mesmo vai lá no pênis e se auto-aplica, se auto-dá a injeção. Ou a gente pode treinar a parceira, o parceiro para aplicar. Eu mesmo tenho um paciente de 73 anos, se não me engano, que eu treinei a esposa a fazer a aplicação nele, porque ele tinha medo de agulha. Então, a esposa que aplicava nele e foi tudo bem, foi tudo excelente. Quem não pode se aplicar, eu não indico para pacientes com obesidade, principalmente porque ele não consegue enxergar o pênis. Daí eu não indico se você não está enxergando. Jamais tente usar com espelho, coisa assim, porque é muito difícil e o risco de causar um dano é maior do que o benefício. Também não indico para homens ou casais que têm problemas motores, têm dificuldade, problema motor para se auto-aplicar, porque mais uma vez pode causar mais um dano do que realmente um benefício na hora H. Quanto tempo antes que deve ser aplicada a medicação? A medicação ela pode ser aplicada e depois de 5, 10, às vezes 15 minutos, ela já vai estar funcionando. Então esse é o tempo que deve ser aplicado antes da relação, mais ou menos 10 a 15 minutos antes da relação aplicar e ela já vai estar funcionando. Claro, se você tiver estímulo sexual, ajuda muito mais, mas às vezes ela pode funcionar mesmo sem estímulo sexual. Quanto tempo dura a ereção com a injeção peniana e qual que é a dose que eu vou ter que aplicar? Então, essa é uma das partes mais difíceis desse tratamento. Não existe uma dose padrão. Cada homem vai ter a sua dose ideal, porque cada homem vai ter uma resposta diferente. Então, a gente precisa começar, geralmente, com uma dose bem baixinha, e daí, com o tempo, a gente vai subindo
essa dose para atingir o ideal para o homem. Como que a gente faz? Como que eu gosto de fazer? Eu não deixo essa ereção durar mais de 50 minutos. Então, o homem vai me reportando, a gente começa com doses baixas, ele vai me reportando principalmente o grau de rigidez, o grau de dureza, e assim a gente vai ajustando e subindo a dose. Se começar a passar de 50 minutos de uma boa ereção, a gente tem que reduzir a dose, porque existem alguns riscos que já eu vou contar para vocês também esses riscos. Quais as medicações disponíveis hoje no mercado? Então a gente só tem uma injeção disponível em farmácia regular e a única que é aprovada pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que é a medicação que chama Caberget. Ela tem basicamente em 2 doses de 10 microgramas ou de 20 microgramas. Mas essa é a única medicação que vende na farmácia. Uma outra opção, a gente tem no Brasil várias farmácias de manipulação que também fabricam essas medicações injetáveis peniana, intracavernosa. E daí a gente pode fazer uma série de combinações. Hoje as combinações mais comuns que a gente mais utiliza, a gente chama de trimix ou a gente chama de bimix, que nada mais é do que a mistura de 3 ou a mistura de 2 medicações. Quais são as drogas mais utilizadas? A gente usa mais a papaverina, a fentolamina e o alprostadil. Então esse seria o trimix clássico, que eu mesmo mais utilizo hoje no meu dia a dia. E agora vamos para a pergunta final, que é sempre a primeira pergunta que quase todos os homens me falam quando eu ofereço esse tratamento. Será que isso aqui dói? Então, claro, a princípio você pensa, nossa, vai doer muito, mas não necessariamente. Como é uma injeção que a gente aplica geralmente aqui na base, não causa tanta dor igual como parece. Então, eu sempre pergunto para meus pacientes, também existem alguns estudos falando sobre esse tema, de 0 a 10, se a gente perguntar qual foi a dor que ele teve na aplicação da injeção, geralmente os homens falam entre 1, 2, às vezes 3. Poucos homens falam que tem dor mais elevada, acima de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não é necessariamente um tratamento muito dolorido. E para quem está precisando, com certeza vai ter muito mais benefício. Você vai conseguir ter uma boa rigidez para uma excelente relação. Então, doutor, quais são os riscos também dessa injeção? Então, como eu falei, um dos riscos, que para mim é o menos importante, é a dor, e como a maioria dos meus pacientes relatam, isso não é importante, mas um dos riscos mais graves que podem acontecer é o que nós chamamos de priapismo. O que é isso? O que é priapismo? Priapismo é quando a gente atinge uma ereção muito forte, muito dura, e isso permanece, perdura por muito tempo. E o que acontece? Toda vez que o homem está tendo uma ereção, não está entrando sangue oxigenado, sangue novo do pênis. Então é como se fosse um infarto do pênis. E se isso acontece por tempo prolongado, vai morrendo aqui as células, vai morrendo as células do músculo do pênis. E daí você pode ter uma ereção permanente. Então o priapismo a gente considera uma ereção rígida acima de 4 horas. Sei que parece, nossa, doutor, seria ótimo ter uma ereção de 4 horas, mas não. Isso é muito perigoso, muito arriscado, você pode danificar o seu músculo do seu pênis para sempre, e daí a única solução vai ser a prótese peniana. Então esse é o grande risco desse tratamento, por isso tem que ser sempre feito com acompanhamento médico e a dose sempre subindo bem devagar. Então, para concluir, é um excelente tratamento para quem tem problema de ereção, para quem tem disfunção erétil, não é para todos os pacientes. Geralmente são indicados para os pacientes que não funcionaram com o tratamento de comprimido, com Viagra, com Cialis, Tadalafila, Sildenafila, e precisam de uma ajuda maior para ter uma boa ereção. Então ele vai ter alto índice aí de satisfação, um alto índice de ereção. Nunca tente fazer esse tratamento sem um médico especializado. Você pode tanto errar a dose e causar os riscos, e você também pode tanto errar o local de injeção. E daí vai te causar muito mais prejuízo do que benefício. Então tenha muito cuidado com isso. Então a gente precisa de fazer acompanhamento para evitar esses riscos, para você saber como e onde você vai se aplicar e para ir regulando e subindo essa dose devagarzinho para você ter uma ereção satisfatória, tanto para o homem quanto para o casal. E aí, conte aqui para mim o que você achou desse tratamento. Se você precisasse, se o comprimido não funcionasse mais, você faria esse tipo de tratamento para ter uma boa relação com a sua parceira? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa saber mais dessa informação. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês.